Olá pessoal, estamos de volta aqui. Vamos continuar analisando algumas questões da prova da OAB. Nós dessa vez iremos analisar uma questão com o tema ainda audiência de conciliação e mediação, tá? Estamos aqui na prova do exame 30 da OAB. A questão é a seguinte: Carolina foi citada para comparecer com seu advogado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos da comarca da capital para audiência de mediação, artigo 334 do Código de Processo Civil. Interessado em restabelecer o diálogo com seu ex-marido, o fato de o advogado de seu ex-cônjuge conversar intimamente com o mediador Teófilo, que asseverava ter celebrado 5 acordos na qualidade de mediador na última semana, retirou sua concentração e a deixou desconfiado da lisura daquela audiência, não tendo sido possível o acordo nessa primeira oportunidade. Foi marcada uma nova sessão de mediação para buscar a composição entre as partes. 15 dias mais tarde, sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A. Carolina pode comparecer sem seu advogado na próxima sessão de mediação? B. O advogado só pode atuar como mediador no Sejusc se realizar concurso público específico para integrar quadro próprio do tribunal. Já falamos sobre isso, completamente descontextualizado. C. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Letra D. O mediador judicial pode atuar como advogado da parte no Sejusc, pois o CPC apenas impede o exercício da advocacia nos juízos em que desempenhe suas funções. Mediador judicial pode atuar como advogado da parte no Sejusc? Não pode. Ele tem que ser uma pessoa imparcial, ela está ali para restabelecer o diálogo. Com relação a Carolina poder comparecer sem seu advogado na próxima sessão de mediação, se vocês observarem os parágrafos do artigo 334 do Código de Processo Civil, será possível notar que lá está dito que as partes precisam estar acompanhadas de seu advogado. Vamos consultar aqui a legislação. De volta ao artigo 334 do Código de Processo Civil, nós temos aqui, parágrafo 1º, o mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação e mediação, serão dispostos neste Código, bem como da Lei de Organização Judiciária. Na Lei de Organização vai dizer a questão de como funcionará o mediador. O parágrafo 2º traz para a gente a resposta do caso. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Percebam, aqui está de forma clara a possibilidade de você fazer mais de uma sessão de conciliação, mais de uma sessão de mediação. Agora, o parágrafo 9º, por sua vez, diz: as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Então, se a gente analisa novamente a questão, a gente pode excluir a primeira alternativa, a alternativa A, em razão da disposição do parágrafo 9º do artigo 334 do CPC. E com relação à alternativa correta, como vimos, letra C, em razão da possibilidade por estar todos os meios voltados para que as partes possam voltar a dialogar, a restabelecer o novamente retornar ao seu bom convívio e efetiva pacificação do conflito. Ok? Alternativa correta, letra C, conforme previsto no artigo 334 do CPC. Chegamos a um outro tema. Por que esse tema está aqui? É um tema que é tratado em regra, em teoria geral do processo. Mas a gente vai tratar aqui por uma razão estratégica
porque é um requerimento que pode estar na petição inicial. Então, por essa razão, trataremos do tema da tutela provisória. Tutela provisória. E eu gostaria de conversar com vocês, primeiramente, o que é tutela? Tutela, a gente pode pensar como uma proteção. Talvez seja o melhor modo de a gente entender. Mas provisória, o que é provisória? Muitos dirão, é algo que vai perdurar durante um tempo. Digo para vocês que não é a forma mais adequada de se definir. Até porque provisório é algo característico de que virá algo, irá substituir de forma definitiva. Provisório é algo que ocupa um espaço, no enquanto não vem aquilo que é definitivo. Então, a gente está dizendo que tutela provisória é uma proteção provisória até que venha a decisão final sobre aquela questão. Uma decisão final irá dizer de forma definitiva sobre aquela proteção requerida. Então, tutela provisória, de uma forma mais didática que a gente possa compreender, seria isso. Dentro de tutela provisória, nós temos duas espécies. Seria a tutela de evidência e a tutela de urgência. A tutela de evidência está lá descrita no artigo 311 do CPC. 311 do CPC. Por outro lado, nós também temos a tutela de urgência, que estará prevista no artigo 300 do CPC. E agora, vamos falar um pouquinho dos requisitos de cada uma dessas tutelas. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, a diferença entre tutela de evidência e a tutela de urgência talvez resida diretamente do nome. Tutela de evidência é aquela que decorre de um direito que está evidente, é um direito que está claro. Conforme a gente for analisar a legislação, vocês perceberão que ali terão os requisitos, dentro do artigo 311, que darão um indicativo de que aquele direito é evidente e, consequentemente, eu posso entregar aquela tutela. Eu posso entregar aquela proteção, aquele bem jurídico que está sendo pleiteado. Por outro lado, urgência é uma tutela que está sendo necessária para a proteção de um bem jurídico. Ele está sendo protegido em razão da urgência. Eu preciso que seja realizado um provimento jurisdicional imediato, porque senão eu vou ter um dano, sofrer alguma lesão, porque eu não posso esperar até que o processo chegue até o seu final, que leve todo o caminho processual para que eu obtenha aquele bem. E aí, é nesse ponto que a gente vai falar sobre cada uma das tutelas de urgência e como que elas podem ser deferidas, né? Tutela de urgência, quando vamos analisar a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC diz que ela vai ser deferida quando houver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo ao de dano, o perigo ao resultado útil da demanda. E aí a gente consegue extrair a seguinte possibilidade. Eu tenho tutela provisória de urgência que irá me entregar aquilo que eu pretendia ao final do processo, ele vai me antecipar. E a isso daremos o nome de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Perceba, na antecipada, nós receberemos aquilo que a gente deveria receber com o resultado final do processo. É antecipada, ela antecipa os efeitos daquilo que viria ao fim do processo.
também ela pode ser chamada de satisfativa, porque ela satisfaz aquele meu interesse. Uma forma bem clara de observar isso aqui é quando a gente pensa numa tutela de urgência para uma internação ou para que seja feita uma cirurgia em alguém. Porque pense da seguinte forma: se formos esperar que todo o processo se desenvolva, e a gente está falando aqui de apresentação da petição inicial, citação do réu, contestação, réplica, saneamento do feito, produção de provas, para aí sim chegar a uma sentença, essa pessoa já morreu. E aí, o que aconteceu? Não adiantou o processo. Imagine que o processo tramitou. Foi até lá, a fase de saneamento do feito, e a pessoa morreu, perdeu o objeto. Caramba! Não é isso que a gente quer que aconteça. Então, foi criado o Instituto da Tutela Provisória para que você tenha essa proteção. E na natureza da tutela provisória de urgência, de natureza satisfativa, esse resultado que só viria ao final é jogado lá para frente do processo. Ingressei com a minha demanda, ou não, como a gente vai perceber, tá? Minha demanda principal. Então, minha petição inicial, com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, e em um dos tópicos da minha petição inicial, eu mencionei lá que eu quero uma tutela provisória de urgência para que eu receba uma internação imediata, que seja definido fazer uma cirurgia de forma imediata, porque eu estou em risco de vida. Perceba, estarei sendo satisfeito integralmente da minha pretensão se o juiz deferir aquela tutela naquele momento. Deferiu, vai obrigar a parte ré a realizar aquele procedimento médico. Fiz o procedimento médico, meu irmão, está feito, está satisfeito o meu interesse. Vai continuar o processo, porque como a gente vai ver, a parte, se não tiver o direito, se ao final ser concluído que essa parte que recebeu o tratamento não tinha o direito, ela vai poder ser responsabilizada pelo dano causado àquele que cumpriu a obrigação, sem prejuízo dos danos processuais. Sem prejuízo dos danos processuais. E chama atenção para isso porque a cobrança desse prejuízo é feita nos mesmos autos. É feito nos mesmos autos. Tá bem? Então isso seria uma tutela provisória de urgência satisfativa ou antecipada. Ela antecipou aquilo que eu gostaria de receber ao final do processo, que normalmente eu receberia ao final do processo. Por outro lado, eu tenho a tutela de urgência cautelar. O que seria a cautelar? Cautelar seria assegurar um direito, proteger para que aquele direito ainda exista quando chegar o momento da decisão final. Podemos entender dessa forma. Vamos pensar aqui. Temos uma grande agência de turismo que a gente percebe que ela está parando de pagar e está começando a sumir com os bens e tudo mais. E aí eu estou ali já sem conseguir fazer a minha viagem, sem conseguir fazer aquilo que eu pretendia ali contratado com ela. No medo de que, ao chegar ao final da demanda, eu não receba de volta aquilo que eu paguei, por exemplo, posso pedir de forma cautelar que o juízo faça um arresto para que realize o bloqueio e assegure aquele valor ao final. Imagina a prática de um crime onde houve a subtração de algum valor, houve a transferência para algum lugar, e você demandou, inicialmente pediu que fosse feito aquele bloqueio naquela conta para assegurar que ao final, se decidido que realmente você está procedente com a sua demanda, que os argumentos que você utilizou são válidos, você tem assegurado que aquele valor vai estar lá para que você consiga satisfazer os seus interesses. Então, cautelar seria basicamente isso, proteger para que no final do processo você consiga satisfazer aquele direito. Perfeito? Então, uma das formas que a gente tem aqui muito claro
de obter isso seria por meio do arresto, que realizará o bloqueio de um determinado valor, de um determinado bem, para assegurar que aquele direito seja efetivado no final, caso sua demanda seja procedente. Então a gente tem aqui tutela antecipada e também cautelar. Antecipada ou satisfativa, né? O nome pode ser qualquer um dos dois. E também a cautelar, que é para assegurar a possibilidade de um direito. Agora, falando ainda sobre tutela de urgência, tá? Essas duas espécies, antecipada ou satisfativa e cautelar, são tutelas de urgência. Ok? Vamos analisar com relação ao momento da sua concessão, o momento da concessão dessa tutela. E aí é que entra o motivo de eu ter mencionado antes, que poderia ir com a sua petição inicial ou não. Isso define muita coisa aqui com relação a procedimento. E pense bem que isso vai existir em razão da urgência. Então vamos lá. Quanto ao momento da concessão, eu posso ter, analisando primeiro a tutela antecipada, de urgência antecipada, ela concedida ou requerida, na verdade, em caráter antecedente. O que seria o caráter antecedente? E cuidado para que você não confunda antecedente com antecipada, porque são coisas distintas. Antecedente a gente está falando de quanto ao momento da concessão. Em que momento será concedido, analisado aquele requerimento? Tá? Imagine a seguinte situação. Eu tenho um parente que está no hospital, ele precisa fazer uma cirurgia, o plano de saúde está negando fazer aquela cirurgia dele. Mas ele precisa fazer aquela cirurgia imediata, porque ele está num risco de vida. Ele está num risco ali iminente. Se não fizer naquele momento, ele vem a óbito. Poxa, Wenderson, caramba, o que você faz? Imagina nessa hipótese que eu, enquanto parente, não tenho acesso a todos os documentos, eu não tenho acesso a tudo ali que seria fundamental para a apresentação de uma petição inicial completona. A petição inicial com todos os meus pedidos, ali com o meu pedido de indenização por danos morais, com o meu pedido de eventual dano material que tenha sofrido, com todos os pedidos principais. Aqueles pedidos que a gente mencionou lá no requisito da petição inicial. Imagina que eu não tenho acesso a isso. Mas a urgência me motiva a fazer um procedimento anterior que se chama aqui tutela provisória de urgência, natureza antecedente. O que é isso, Wenderson? Apresento somente aquela proteção que eu desejo. Somente o pedido de que seja realizada cirurgia, porque senão o fulaninho vai falecer. Como que eu faço isso? Evidenciando os requisitos do artigo 300. Quais são os requisitos do artigo 300? Como a gente falou, a probabilidade do direito e também o risco do resultado útil, risco de dano. Que probabilidade do direito, eu tenho um plano de saúde, estou aqui coberto, está tudo pago, tudo certo, porém o plano não quer me entregar a prestação. Qual é o resultado útil? Se não fizer isso agora, o fulaninho vai morrer. Então, apresentei só essas justas causas e aí leva ao juiz para apreciação somente isso. Sem que ele tenha que analisar se houve dano moral, se houve descumprimento de alguma cláusula, se tem que declarar alguma cláusula nula ou abusiva. Nada disso vai ser analisado naquele momento. Mas tão somente aquele meu requerimento de urgência. E é por isso que ele só existe para a tutela de urgência. Por quê? Não teria um motivo de eu não apresentar minha petição inicial completa num caso onde eu não tenho urgência, como é o caso da tutela de evidência. Certo? Então, o que justifica aqui seria justamente fazer o pedido antecedente, ou seja, desacompanhado de todos os elementos da petição inicial, seria a urgência daquele caso. Então, ali o que aconteceria? O juiz receberia aquele meu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, que ali, se a minha pretensão é uma antecipação daquilo que viria na sentença, eventual deferimento,
pelo juiz vai obrigar a outra parte a cumprir aquela obrigação. Realizar cirurgia nesse caso, como a gente está mencionando. Beleza, Wenderson. Fez a cirurgia, tá? Estou para fazer cirurgia. Deferiu, o juiz deferiu. Qual é a postura que você, enquanto advogado, precisa adotar em seguida? Deferiu, eu preciso complementar a petição inicial em 15 dias ou mais. Esse ou mais é a critério do juiz. A critério do juiz. Em 15 dias eu preciso complementar a minha petição inicial se eu quiser levar os demais requerimentos que eu entendo pertinentes. Por exemplo, pedido do dano moral, tá? Ou a declaração de abusividade de uma cláusula, etc. Tá? Faça a complementação em 15 dias ou mais, se o juiz fixar mais. Se ele não falar nada, 15 dias. Perfeito? Perfeito, Anderson. E aí, o que acontece? A parte que está sofrendo com aquela obrigação, que tem que cumprir aquela obrigação, ela pode cumprir ou ela pode recorrer dessa decisão. E antecipo para vocês que o recurso cabível contra o deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, seja ela de evidência ou de urgência, é o agravo de instrumento. Tá bom? Já fica essa informação para vocês. Guardem aí com vocês que no momento oportuno será necessário. Se a parte cumpre a obrigação, vai lá, realiza a cirurgia no meu parente e ele não fala nada no processo, se você também não quis apresentar seu pedido principal, vai acontecer uma coisa que a gente chama de estabilização. Essa tutela vai ser estabilizada e ela vai ficar lá. Já foi feito. O meu parente está operado. E para mim, não tem interesse que faça mais nenhuma recomposição. Não quero que seja declarada nenhuma cláusula do plano de saúde nula. Eu não quero dano moral. Eu só queria que o parente fizesse o bendito do procedimento. E aí, nessa hipótese, se o réu não apresentou o recurso, não apresentou o agravo de instrumento, está estabilizada essa tutela. Estabilizada essa tutela, isso aí pode ser revista em até 2 anos, conforme prevê o artigo 304, parágrafo 5º do CPC. 3 até 2 anos para que ingresse com uma ação, para que faça a modificação de uma eventual tutela. Lógico, a gente está falando de uma internação, mas poderia ser uma tutela diversa. Por exemplo, uma tutela para não pagar uma determinada multa contratual. Talvez dessa forma fique mais claro. Porque pense o seguinte, fui lá, entrei com uma ação, eu tenho um financiamento de um veículo, por exemplo, e aí entreguei o veículo, estou sendo cobrado ainda, ou veio com defeito, pense em alguma situação nesse sentido, e aí eu não quero pagar mais aquela prestação. Foi lá, tutela, está lá em vigor, ninguém falou nada, ficou. Tem até 2 anos para que eu, interessado, modifique aquela tutela, aquela eventual tutela. Seja eu o autor, seja eu o réu. Seja para modificar, seja para extinguir aquela tutela, vai depender da necessidade daquele determinado caso. Tá bem? E aí, 2 anos para rever. Por outro lado, se essa tutela satisfativa foi indeferida, prazo para emenda da petição inicial, já trazia tudo da petição inicial, 5 dias. Deferiu, eu tenho 15 dias, ou se o juiz disser que é mais, 15 dias para complementar minha petição inicial. Agora, indeferiu, tenho apenas 5 dias. Certo? Vamos para cautelar. Esse mesmo procedimento feito de forma antecedente, ou seja, sem o pedido principal, sem o resto da petição inicial, só que dessa vez analisando dentro de uma cautelar. Vamos pensar aqui um bloqueio, acontecer um bloqueio lá para assegurar a satisfação de uma determinada ação, caso seja procedente ela, seu pedido. E aí,
houve deferimento. Tenho que complementar em 30 dias o meu pedido. Tenho que complementar. Porque se eu não complementar, essa tutela vai perder os efeitos. Consegue compreender? Aqui tem uma diferença clara. Eu preciso, aqui é uma determinação legal que seja feito dessa forma. Eu preciso complementar em 30 dias a petição inicial, no caso do deferimento. Então, ou seja, aqui não tem estabilização. Essa cautelar não vai estabilizar, diferente do que acontece com a antecipada. Certo? E aí está uma diferença bem marcante entre um e outro. Wenderson, um caso concreto, o juiz pode substituir uma pela outra? A jurisprudência diz que sim. Se ele entender que naquele caso não era uma antecipada, mas sim uma cautelar, ele vai fazer a fungibilidade entre elas e vai conceder, conforme ele entender que melhor prover a parte. Certo? Então, fique com essa dica. A não estabilização está prevista aqui no artigo 309 do CPC e lá está as hipóteses para que não ocorra essa estabilização da cautelar. Perceba que na cautelar é para assegurar um possível direito, então não teria justificativa aqui para falar para a emenda, vai ter que apresentar a petição inicial. Se houve indeferimento, apresenta a tua petição inicial completa com tudo aquilo que é necessário. Ok? E aí, continuando aqui com relação ao momento, se eu falei para vocês que se ela vai desacompanhada da petição inicial, dos pedidos principais, de tudo aquilo que é necessário da petição inicial, isso é uma antecedente, a partir do momento que o pedido de tutela provisória de urgência está acompanhado de todos os pedidos da inicial, e eu estou falando todos os pedidos, mesmo todos os requisitos da petição inicial do artigo 319, os pedidos certo, determinado, a gente está falando de uma tutela provisória de urgência incidental. Se ela está acompanhada da petição inicial, com tudo da petição inicial, ela é uma incidental. E aí eu falo para vocês também que tutela pode ser requerida em qualquer momento dos autos. Em qualquer momento. Sendo necessário, aconteceu algum risco ao resultado útil, algum perigo de dano, você pode requerer também de forma incidental no curso do processo, sem problema algum. Então, esses são os pontos que eu gostaria de falar para vocês com relação à tutela de urgência. Agora, pontuando tutela de evidência, lá do artigo 311 do CPC, eu já preciso dizer para vocês que ela sempre será incidental. Acredito que eu já tenha falado isso, mas ela sempre será incidental. Por quê? Não há urgência. Isso é muito claro. Não há urgência. Não tem justificativa que autorizaria fazer ela em separado. Perfeito? Então, até mesmo quando vocês analisarem, e a gente vai fazer análise aqui de inciso por inciso, vocês perceberão que, na real, aqui não será possível uma concessão em caráter antecedente.